Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia a você que está finalizando seu almoço ou que está passeando aqui pela região serrana capixaba, pela BR-262 ou pelos nossos municípios aqui das Montanhas Capixabas. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E hoje eu inicio de uma forma diferente fazendo a pergunta para você, ouvinte. Você é feliz? Ou ainda, é possível definir felicidade? O objetivo de muita gente é viver feliz, seja no casamento, na vida profissional, no lazer e em todas as situações possíveis. A felicidade é um objetivo a ser alcançado. Se por um lado é uma meta comum a muitas pessoas, a tendência atual é cada um por si, em uma corrida por mais sorrisos, likes e momentos de bem-estar. Algumas pesquisas sobre o assunto mostram que o Brasil ocupa o 23º lugar entre 140 países no ranking de bem-estar. Somos a nação que mais publica fotos com sorrisos no Instagram. Só que quase 6% dos brasileiros têm depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é a maior taxa da América Latina. Se por um lado as imagens exalam felicidade, por outro notamos que a realidade não é bem assim. Para falar sobre o assunto e mostrar como a filosofia pode nos ajudar na compreensão de como ser feliz, nosso convidado do programa de hoje é Edson Krettler dos Santos, professor de filosofia do IFES de Venda Nova do Imigrante. Professor Edson, posso garantir que estou muito feliz com o senhor aqui no programa de hoje. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, Edésio. Um bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Prazer, uma honra falarmos de um tema tão importante, tão atual. Muito obrigado pelo convite, estou me sentindo realizado aqui. Antes de iniciarmos nossa conversa aqui com o professor Edson, nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é Como viver para ser feliz? Provocações filosóficas. Nosso convidado é o professor de filosofia do IFES Venda Nova, Edson Krettler dos Santos. Professor, vou começar com uma pergunta simples, mas acredito que a resposta não seja tão simples assim. O que é ser feliz? Em que consiste a felicidade? É possível ser feliz? Edésio, eu acredito que sim. É um tema muito difícil, um tema muito complexo na história do pensamento, na história da filosofia. Eu gosto de uma metáfora para começar no tema, que diz o seguinte: certa vez um médico muito estudioso de uma capital foi para o interior conhecer um agricultor. E ficou o dia passeando com esse agricultor e ele perguntou para o agricultor se esse agricultor era feliz. O agricultor prontamente disse: sim, eu sou feliz. E aí o médico insiste com outra pergunta: e você sabe o que é felicidade? O agricultor disse: não sei. Moral da história, Décio: nós sabemos se estamos felizes, mas é muito difícil definir o que é a felicidade. É uma sensação, é um estado de espírito muito difícil. E não existe uma receita para a felicidade. Como nós ouvimos dizer, 10 hábitos das pessoas felizes, 7 dicas financeiras. Ora, se fosse fácil assim, se alguém tivesse a receita para a felicidade, seria muito fácil para nós alcançarmos esse estágio tão almejado entre nós. Mas existe um processo, existem algumas reflexões, e eu quero começar aqui um pouco sobre esse passo a passo, para ao menos tentarmos aproximarmos dessa felicidade, dessa sensação. Do ponto de vista filosófico, nós temos o conceito grego, que chama a palavra eudaimonia, que significa, a tradução seria um poder divino. E como para os gregos, o que significa isso para os gregos? Que a felicidade é aquele estágio, aquele momento de espírito ou aquela vida boa. Para o Sócrates, a vida que vale a pena ser vivida, e essa vida que vale a pena ser vivida, ela, com a felicidade, ela agrada aos deuses. Isso é um processo, isso é um hábito. Voltando na questão da felicidade para os gregos, a melhor tradução que eu consigo hoje em dia para o termo felicidade na concepção filosófica é o melhor estágio de nós mesmos. Olha que definição interessante, querido Edésio.
o melhor momento de nós mesmos, o melhor estado de nós mesmos. É aquele momento onde a sua vida está tão completa, tão plena, que parece que não te falta nada. E aí eu gosto muito de uma frase do Goethe lá em Fausto, que diz o seguinte: para tempo tão belo que és. Para tempo tão belo que és. Se em algum momento da nossa vida, querido ouvinte, você teve essa sensação de perceber que a vida sua era tão boa, tão plena, certamente você experimentou o que é a felicidade. Como eu disse na metáfora, eu não sei dizer o que é a felicidade, não sabemos conceituar, mas sabemos sentir quando nós estamos felizes. E outra definição interessante, Edésio, do latim felicitas, significa aquilo que é fecundo, aquilo que produz. Por isso é muito mais fácil nós ficarmos próximos de pessoas felizes, porque a felicidade, ela gera boas vibrações, boas energias. Já a pessoa carrancuda, a pessoa triste, é mais difícil de conviver, é sempre reclamando, é mais difícil de diálogo. Olha como a felicidade está relacionada com o nosso dia a dia. E aí nós temos uma visão também um pouco equivocada de pensar que a felicidade é você viver sem problemas. Não, isso não existe. Só os anjos conseguem viver sem problemas. Nós temos os problemas. E aí eu gosto de uma definição do Einstein, do grande físico Einstein, que dizia o seguinte, que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas como você lida com esses problemas. E aí, encontrar felicidade, encontrar um sentido para a vida, encontrar esse lugar no mundo, esse poder divino que nos faz feliz, é o nosso motivo de estarmos aqui. A vida para os gregos, a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, é quando nós somos felizes e, sendo feliz, automaticamente você consegue também fazer feliz o próximo, fazer feliz o semelhante. Maravilha, professor. E quais são as fontes da felicidade? Para a filosofia, Edésio, as fontes da felicidade, de modo geral, as pessoas pensam que a felicidade está nos bens materiais, e ter um carro, ter uma casa, no status social, nesse reconhecimento popular, na questão dos prazeres da mesa e da cama, no sentido sexual, da satisfação que nós precisamos ter nesse aspecto também. A saúde, porque é impossível ser feliz se nós passamos por alguma enfermidade, e a pandemia nos ensinou isso, como que é importante a saúde. E por fim, o amor e a amizade. Olha que curioso, Edésio. Nós sempre colocamos em primeiro plano, pelo menos no discurso, que amor e amizade viria em primeiro lugar. Mas nós percebemos no dia a dia, pelo menos eu percebo na minha impressão, que geralmente o mais importante na vida, que é amor e amizade, nós sempre deixamos para o último plano e colocamos às vezes os bens materiais, os prazeres da mesa, o status, o reconhecimento social, e esquecemos do amor, da amizade, do convívio, do respeito entre as pessoas. Então, de modo geral, esses são os bens, as fontes externas da felicidade. É aquilo que nós precisamos como um pontapé, como básico, para viver de forma simples e de forma o mínimo feliz. É curioso também, professor, que com frequência, pessoas que desfrutam de tudo isso não se sentem felizes ou se consideram infelizes mesmo, por tê-las em excesso. Como se explica isso? A felicidade ela depende de outros fatores mais essenciais? Excelente pergunta, Edésio. O Aristóteles, quando vai falar sobre a felicidade, o principal autor do tema da felicidade na história da filosofia, um dos é o Aristóteles, ele vai dizer que nós precisamos de um tripé. Nós precisamos dos bens exteriores, como eu disse anteriormente, os bens do corpo e os bens da alma. Olha que curioso. Os bens da alma têm a ver com comportamento, tem a ver com a nossa disposição de encarar os desafios da vida. Não que não seja importante termos nossa casa, nos alimentarmos, ter o reconhecimento social, isso é importante, mas só isso não traz a felicidade. Tem um psicólogo americano chamado Maslow, que na década de 1940, estabelece uma pirâmide da felicidade, que é muito conhecida nos cursos de administração, nós falamos muito desse autor. O Maslow fala da pirâmide das necessidades humanas. Nós temos então as necessidades básicas, que seria a comida, o sono, que é do ponto de vista da sobrevivência, do fisiológico. Nós precisamos também da segurança, da nossa família, do nosso corpo, da nossa propriedade. Nesse processo também de realização na pirâmide de Maslow, ele fala de um aspecto social,
como eu disse anteriormente também, da amizade, do amor, da família. Nós precisamos também, Edésio, da estima, que seria um reconhecimento. Reconhecimento de você ser Edésio, eu ser Edson, o ouvinte ser o ouvinte, no sentido de que nós precisamos de relação, de autoestima, de reconhecimento na sociedade. E por fim, o Maslow coloca, e aí está muito próximo do Aristóteles nessa questão da felicidade, a autorrealização. A autorrealização tem a ver com desenvolvimento pessoal, com criatividade, com iniciativa. E aí, para o Maslow, poucas pessoas chegam a esse nível de realização. Resumindo o que eu disse, nós precisamos sim de fatores externos, mas a filosofia ela é muito prudente em perceber, em alertar, Edésio, que apenas bens materiais não fazem o ser humano completo. Não estou fazendo aqui uma apologia à miséria. Ninguém consegue ser feliz passando fome, ninguém consegue ser feliz passando frio. Isso é óbvio. Mas no sentido que nós temos alguns caminhos espirituais ou intelectuais para alcançar, ou mais comportamentais. Não é à toa que o tema da felicidade é estudado pela ética na história da filosofia. Isso significa o quê? Que tem uma relação inerente, muito próxima entre comportamento e felicidade. Entre como eu levo a vida, como me relaciono com os outros, com o tema de ser possível ou não ser feliz. Moral da história: existem caminhos mais comportamentais para a felicidade. O Aristóteles diz que a felicidade é um hábito, ou seja, ela acontece pela repetição. E aí ele tem uma frase que eu gosto muito, que nós falamos às vezes sem saber que é do Aristóteles. Ele fala o seguinte: da mesma forma que uma andorinha só não faz verão, apenas um dia feliz não te torna uma pessoa feliz. Apenas um dia feliz não te torna uma pessoa feliz. Perceba, querido ouvinte, como o Aristóteles nos diz que a felicidade é uma prática, que a felicidade é um hábito e ela é construída a cada dia. Não é porque hoje nós passamos por dias difíceis que amanhã vai ser difícil. E aí a marca da felicidade também, eu gosto muito de dizer, Edésio, é a esperança. É acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é Como Viver para Ser Feliz. Nosso convidado é o professor de filosofia Edson Kletter dos Santos. Professor, qual é a relação entre felicidade e consumismo? Obrigado pela pergunta, porque isso nos possibilita, Edésio, pensar alguns comportamentos da nossa vida. Tem uma metáfora que eu gosto muito, Sócrates, o grande pensador grego, ele saía passeando pelo mercado, pelas lojas, pelo comércio de Atenas e ficava parado horas e horas contemplando as vitrines das lojas. E aí sempre, quase toda semana, o vendedor chegava e perguntava: o senhor deseja comprar alguma coisa? E aí o Sócrates respondia: estou apenas observando quantas coisas inúteis eu não preciso para viver bem. Olha que curiosa essa frase. Para mostrar, e aí o paradoxal, Edésio, é pensar, tem um autor, um francês chamado Lipovitsky, que diz o seguinte: a nossa época, a época do consumo, do hiperconsumismo, não estou dizendo que nós não temos que consumir, nós precisamos nos vestir, alimentar. Existe uma diferença entre consumo e consumismo. O consumismo é o excesso, é o supérfluo, é aquilo que eu não preciso para mim, que eu não preciso para o meu dia a dia, e mesmo assim eu insisto e tento adquirir. E às vezes o pessoal pensa que tempo é dinheiro, né? O famoso slogan americano, time is money, tempo é dinheiro. Eu penso o contrário, eu acredito que tempo é vida, porque quanto mais eu consumo de forma exagerada, mais tempo eu preciso trabalhar para pagar o que eu consumi. E menos tempo eu tenho para quê? Para ler, para passear, para conviver com a família. Então tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E o curioso, Edésio, fico pensando que, por exemplo, Venda Nova, a cidade se construiu em torno da igreja. Hoje as capitais, elas se constroem em torno do shopping, porque o shopping é o centro do consumo, é o centro do consumismo. Tem uma outra metáfora também que eu gosto, para ilustrar um pouco, que diz o seguinte: um magistrado, um juiz muito conceituado, muito reconhecido, estava frustrado porque não conseguia alcançar a felicidade. E foi procurar um monge, o monge, para perguntar para esse monge qual seria o segredo da felicidade, o segredo da vida boa. E aí, como o magistrado queria abandonar a vida da cidade, a vida da opulência, a vida do consumo, ele leva com os seus 10 burros toda a sua bagagem, seus vasos de ouro, suas joias, suas roupas bonitas. E quando ele chega para o sábio, com a sua
a caravana de bens materiais, o magistrado pergunta ao sábio: grande sábio, eu quero encontrar a felicidade. E nesse mesma hora que o magistrado pergunta, um burro dá um zurrado. E aí o sábio diz, aí o sábio já percebendo aquele monte de tralha, aquele monte de bens materiais, prontamente, sorrindo ironicamente, diz: senhores magistrados, não falem todos ao mesmo momento. Moral da história, é muita burrice, às vezes, nós concentrarmos nossas energias. Perceba bem, Edésio, eu não estou dizendo que nós não temos que prosperar, que não temos que progredir, isso é importante. O Aristóteles dizia que os bens materiais, eles servem como meios, não como fins. Olha que definição interessante, querido ouvinte. Os bens materiais que nós precisamos, eles são meios para a felicidade. Eu acredito que o erro da nossa época é colocar esses bens materiais como o fim da felicidade. Ou seja, tendo carro, uma casa, uma lancha, uma moto, eu vou ser feliz. Esse é um grande equívoco. Os bens materiais nunca são fins, sempre são meios para conseguirmos alcançar a felicidade. E outra definição que eu gosto muito também da felicidade, nesse contexto, em relação à sua pergunta, felicidade é uma frase do Agostinho que nos diz que felicidade é continuar a desejar as coisas que temos. Felicidade é continuar a desejar as coisas que temos. É saber ter esse equilíbrio, essa moderação. Nem o consumismo exagerado nos leva sempre ao sofrimento, nos leva a gastar muita energia em coisas inúteis, supérfluas, como a metáfora inicial do Sócrates. Professor Edson, alguns compositores já escreveram, alguns músicos já cantaram que é impossível ser feliz sozinho, né? Impossível viver sozinho. Você acha que uma pessoa pode ser plenamente feliz quando busca apenas sua felicidade individual? Edésio, essa é uma pergunta muito pertinente para o nosso tema. Nós vivemos uma época muito individualista, onde nós não reconhecemos o outro como semelhante, muita competição entre nós. Isso é óbvio, como você bem disse aí na sua pergunta, que nós somos seres profundamente sociais. Eu me reconheço enquanto Edson, enquanto professor, no olhar do aluno. Você se reconhece enquanto um jornalista no seu trabalho, nas mensagens que você... no seu trabalho no dia a dia. E não dá para... E existe uma relação intrínseca entre o eu e a comunidade. Eu só consigo ser feliz nessa convivência com o outro. Não dá para ser feliz sozinho. Moral da história, nós precisamos uns dos outros. Tem uma frase que nós não precisamos de muita coisa, só de uns e dos outros, nessa relação de que um completa o outro e que não dá para ser feliz sozinho. Agora, tem um problema que às vezes o risco nesse mundo de comparação, nesse mundo de redes sociais, onde nós vigiamos mais a vida do outro do que a nossa vida, é de ficar nos comparando. E esse é um grande risco da convivência social. E perceba, Edésio, que é tão curioso que a nossa época é uma época de comportamentos padronizados. Nós ouvimos as mesmas músicas, as mesmas roupas, e parece que é aquilo que o Nietzsche vai dizer que é uma felicidade de rebanho. As pessoas não são autênticas. E aí é o risco da comparação. Eu preciso de viver feliz. Eu preciso do outro, da minha família, do meu semelhante, da minha comunidade, dos projetos sociais, do meu engajamento na vida da comunidade. Por outro lado, tem que ter a cautela de não comparar a minha vida com o olhar do outro. Não é porque o Edésio faz isso que o Edson vai fazer apenas porque todo mundo está fazendo. E aí envolve também uma questão de autonomia, uma questão de ser um ser autêntico. Um dos caminhos para a felicidade é você ser feliz do seu jeito. Claro que respeitando o próximo, fazendo aquilo que as leis permitem, mas no sentido de que eu preciso sim do outro, mas preciso também encontrar um caminho para a minha felicidade, uma autenticidade no mundo de comportamentos padronizados, no mundo onde as pessoas pensam de forma muito igual. E o curioso, Edésio, voltando na sua pergunta inicial, é que os estudos recentes da psicologia, da sociologia e da biologia mostram que as sociedades prosperam quando existe mais cooperação entre os indivíduos e não competição. Olha que curioso. E talvez por isso Venda Nova é um lugar tão bacana, porque tem esse aspecto de engajamento, de cooperação entre as pessoas. Talvez isso explique um pouco um dos fatores do nosso progresso, de ser um lugar tão bom de se viver, de um lugar tão bom de estabelecer relacionamentos. Porque aqui as pessoas têm uma cooperação muito forte. É um dos sinais também de que nós não podemos jamais ser felizes sozinhos. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje.
Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre felicidade com o professor Edson Kletter dos Santos. Professor, qual dos caminhos propostos pelos filósofos você considera o mais útil para que uma pessoa construa uma vida feliz em nossos dias e por quê? Eu gosto, são vários, Edésio. Eu vou escolher aqui apenas 2 para comentar um pouco sobre esses caminhos. O primeiro é também uma metáfora. Eu gosto muito de metáforas porque elas conseguem chegar ao nosso coração e o tema da felicidade está próxima disso. A Odisseia de Homero é um livro escrito no século 9 a.C., há muito tempo atrás. E nesse livro, Homero narra as aventuras de Ulisses. Ulisses, depois da Guerra de Troia, está tentando voltar para Ítaca, que é a sua casa, a sua terra natal. E nesse caminho, o seu navio naufraga e ele vai para uma ilha chamada Calipso. É a ilha Calipso. Não é a banda musical Calipso, é a ilha chamada Calipso. E nessa ilha tem uma deusa, uma ninfa lindíssima chamada... Na verdade, o nome da ilha é Calipso por causa da deusa, da ninfa. E essa ninfa se apaixona perdidamente por Ulisses. Mas Ulisses fica triste porque ele quer voltar para a casa de Penélope, a sua esposa e seu filho. E fica muito triste, fica muito abatido porque quer reconstruir o navio para voltar para Ítaca. E aí a ninfa Calipso, a deusa Calipso, promete uma coisa a ele. Olha, Ulisses, se você ficar aqui comigo para sempre, eu te prometo a juventude eterna e a imortalidade. Olha que tentação, Edésio. Juventude e imortalidade. Aí o Ulisses pensa, reflete. O que você acha que ele escolheu? Ulisses escolheu voltar para Ítaca. Ulisses abandona a ideia de imortalidade e juventude eterna. Por quê? Porque todos nós temos um lugar no mundo. O lugar da felicidade de Ulisses era em Ítaca. Era com sua esposa Penélope e com o seu filho. Não importa. Pessoas são como plantas, Edésio. As plantas, se elas não estão no local certo, elas morrem. Assim também é a nossa felicidade. Nós precisamos encontrar um lugar no mundo. Isso significa, essa metáfora que eu gosto de dizer, que você me perguntou sobre os autores, isso significa que nós precisamos de um propósito na vida. Todos nós precisamos de um propósito. Existem pessoas sem propósitos na vida. Essas são pessoas que que eu chamo de existências cadavéricas. Elas existem, mas são pessoas vivas com almas mortas. Nós precisamos de propósito. Não importa se esse propósito é a família, é a religião, é o futebol, mas nós precisamos de um propósito. A palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante. Ulisses tinha um propósito. Ulisses queria voltar para sua casa, para sua esposa, porque lá era a felicidade dele. E só ele sabia que ali era o seu lugar no mundo. Então todos nós temos um lugar no mundo. Eu tenho, o querido ouvinte tem, você tem, Edésio. Nós precisamos encontrar esse nosso lugar no mundo, porque ser feliz também é encontrar o meu lugar no mundo. Todos nós temos um lugar no mundo e precisamos nos ajustar a essa ordem cósmica, como diriam os estoicos. E outro autor que eu gosto muito, além do Homero, é o Sponville, é um autor francês ainda vivo, que diz o seguinte, que a felicidade é lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Vou repetir porque essa frase é muito importante para o nosso tema. Lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Sem dúvida, Edésio, parece uma frase clichê, mas se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, nós conseguimos algumas práticas, algumas receitas para o nosso convívio, para nós alcançarmos a felicidade de acordo com o pensamento dos filósofos. Professor, além de toda essa contribuição que a filosofia nos proporciona e nos oferece sobre o conceito de felicidade, o que dizem as outras ciências sobre esse tema? Certamente, nós somos um pensamento moderno, ele nasce com a crença na ciência, na razão, para dar algumas explicações. Dentre esses conhecimentos, nós temos, que pode nos auxiliar a compreendermos o tema, nós temos a história. Então, de forma muito breve, nós temos o pensamento grego, que pensava essa relação da felicidade na cidade, na relação com o outro. Nós temos na Idade Média um pensamento cristão, judaico-cristão, de modo especial que nós encontramos lá em Mateus 5, no Sermão das Bem-aventuranças, que na minha opinião, resume todo o Evangelho de Jesus. E já na Idade Moderna nós temos
os ideais com a Revolução Francesa e Americana, 2 ideais, que é o ideal de liberdade e o ideal de igualdade. E tudo isso para dizer que cada tempo, cada época, história, cada tempo, nós temos algumas noções de felicidade. Para os gregos era uma, para o cristianismo é a ideia de bem-aventurança ou de beatitude, né, dos santos, que se encontra na religião, no conhecimento do evangelho. E para os modernos nós temos a ideia de liberdade e igualdade, que vai dar base depois para o Estado político moderno. Nós temos também, agora um pouco mais recente, as abordagens da medicina e da educação física. É comprovado cientificamente que o nosso corpo produz algumas substâncias, a serotonina e a endorfina, e pessoas que possuem essa substância, elas conseguem, o organismo produz, elas conseguem ter também um sistema imunológico mais forte. Olha que curioso, Edésio. Pessoas mais felizes, elas conseguem ter um sistema imunológico mais forte e conseguem viver mais. Conseguem ter mais tempo de vida, porque a felicidade é uma forma, como eu disse lá no início, de encarar a vida com mais disposição, encarar os desafios, encarar também os nossos obstáculos com determinação e com vontade de vencer. Então existe para a medicina e para a educação física essa relação entre o psíquico e o físico, entre o corpo e a mente, que é uma tradição que nós já ouvimos falar muito sobre esse tema. Nós temos também um componente econômico. Como o Aristóteles disse, ninguém consegue ser feliz na miséria, ninguém consegue ser feliz passando frio, passando fome, passando dificuldade de se alimentar. Agora, é também comprovado cientificamente, nas pesquisas das ciências, como você perguntou, que existe um certo exagero nosso de associar enriquecimento e felicidade. Se fosse assim, os países ricos, as pessoas eram mais felizes, e não, a comprovação não é essa. As pessoas estão mais frustradas, mais depressivas. Volto a dizer, isso não quer dizer que nós não precisamos do mínimo para sobrevivência, mas associar enriquecimento e felicidade é um pouco ingênua essa associação. Precisamos sim, mas isso não é tudo. Aí volta na questão que você me perguntou agora há pouco, sobre a questão dos bens materiais. Precisamos sim, mas isso só não define a nossa vida. Também nesse quesito econômico, a questão do trabalho. O trabalho é uma fonte de realização. Nós precisamos de ter o nosso sustento, porque assim, Edésio, nós nos sentimos reconhecidos e de uma certa forma, de uma forma concreta, nós contribuímos também para a nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Professor, para finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma frase que resume o tema da felicidade. Uma frase de reflexão para pensarmos nela durante a semana até o próximo Conexão. Edésio, obrigado. A frase é do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Eu vou repetir para o ouvinte pensar também. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Eu creio que esse deve ser o nosso mantra. E sempre buscar essa felicidade no nosso dia a dia, no comportamento. Lembrando do Aristóteles, a felicidade é um hábito. Você se torna feliz a cada dia. E é sempre um processo, cheio de erros e acertos. O importante é não desistirmos de encontrarmos esse nosso lugar no mundo como Ulisses e a vida que vale a pena ser vivida com a felicidade. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado aqui conosco. E muito obrigado, professor Edson, pela sua participação, por ter compartilhado tanto conhecimento e tantas informações relevantes para esse tema. Felicidade, né? Um tema tão importante para a nossa atualidade e essencial para todo ser humano. Quem que não quer ser feliz, não é mesmo? Obrigado pela sua participação e volte mais vezes. Obrigado, Edésio. Eu que agradeço o convite, a consideração, o carinho. É uma honra estar aqui com você. E agradeço também o ouvinte pela paciência, pelo ter nos ouvido. E espero que esse tema nos motive a pensar o que estamos fazendo da nossa vida. A vida é tão curta e nós precisamos viver bem enquanto nós estamos aqui, encarar os desafios e pensar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Obrigado, ouvinte. Forte abraço, Edésio, e o ouvinte também. Obrigado pelo carinho. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.